Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja onde você estiver, você acabou de entrar no Vortex. Olá, meu nome é Matheus, eu tenho 23 anos e esse aqui é o meu canal, o Vortex. Um lugar para falar sobre séries, filmes e o assunto de hoje, que é a animação. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o que é a animação. Para saber o que é animação, a gente precisa ter uma noção mínima de como se faz um filme. Para fazer um filme com atores reais, a gente usa uma câmera de vídeo. As câmeras de vídeos, elas tiram uma sucessão de fotos muito rapidamente, cerca de 30 a 60 fotos por segundo, coloca elas em ordem e dá a ilusão de movimento, passando todas essas fotos muito rapidamente para os nossos olhos. A principal diferença de um filme com atores para um filme de animação ou uma série de animação é que a gente vai substituir essas fotos de atores se movimentando e juntando elas por desenhos, sejam eles feitos por artistas que desenham à mão, seja ele feito por artistas que desenham no computador, e vai fazer essa mesma ilusão de movimento com esses desenhos ou modelos em 3D. Um problema muito comum que tem quando a gente fala de animação é a divisão de gêneros. Muitas pessoas geralmente consideram que, não, é anime não é desenho, ou então, não, é desenho não é anime. Sendo que todos eles estão dentro da asa da animação. São artes postas em frames, que são nada mais do que aquela sucessão de fotos, postas em um contexto, sendo dublados por cima. E o anime é o nome que a grande maioria das pessoas deu para animação mais oriental, ou especificamente ali do Japão, que são os animes mais famosos e conhecidos aqui na nossa parte ocidental do planeta Terra. Os dois estilos de desenho geralmente sofrem o preconceito de ser associado como um trabalho feito para crianças, feito para o público infantil, quando não é a total realidade. A animação abrange temas muito diversos e consegue falar sobre assuntos às vezes mais profundos até do que muitos filmes e séries. Quando a gente fala de animação, existem vários estilos diferentes de como você pode fazer esses desenhos entrarem em sucessão. Temos estilos de traço mais cartunescos, como o da Disney, como o do Mickey Mouse e Looney Tunes, que são os conhecidos de cartoon, da época. Temos os traços que não são nem muito realistas e nem muito desenhados, que são as animações que marcaram mais a nossa infância, como a Liga da Justiça, Projeto Zeta, talvez o Ben 10, que são desenhos que buscam uma proporção do corpo do personagem dentro da proporção humana. O traço do anime / mangá já é muito específico. Você consegue perceber muitas vezes o que é um anime ou mangá. Como, por exemplo, temos o Dragon Ball, que fez parte das nossas infâncias, que são personagens fortes, musculosos, com um rosto específico, que é o traço do Akira Toriyama. Tem os traços da editora Clamp também, que é o do Sakura Card Captors, que são rapazes com rosto angelical, pernas alongadas, tanto os meninos quanto as meninas. Os personagens têm toda essa característica assim mais esbelta e esticada. E o anime e o mangá têm essa característica de traços finos, de detalhes, olhos grandes e claros. E muitas vezes pode acabar confundindo as pessoas, como o do Avatar, a Lenda de Aang, que não é anime, mas tem um traço muito oriental. O fotorrealismo tem sido muito usado no cinema geral, como um todo, porque o que ele faz? Eles usam da arte digital em 3D para colocar no filme que foi gravado com câmeras normais. Os melhores exemplos de fotorrealismo são tanto o Gollum, do Senhor dos Anéis, o Sméagol, meu precioso, essas coisas, quanto no Avatar, dos avatares azuis grandões feitos pelo James Cameron. Esses filmes usaram de atores que usaram roupas, fizeram os seus movimentos corporais, foram passados para o computador através de uma câmera especial e em cima dessa criação dos atores foi feito um desenho digital para os personagens que eles estavam interpretando. Inclusive o dragão Smaug do filme do Hobbit é feito através do fotorrealismo. Um exemplo muito recente que tem do fotorrealismo, por exemplo, é o Thanos e o Hulk dos Vingadores, que apareceram no Guerra Infinita e em todos os outros filmes anteriores. São atores reais que interpretam, são digitalizados, passados para o computador, fazem modelos dele lá
e mostram o personagem da forma que a gente vê nos filmes de cinema. O grande motivo de eu estar fazendo esse vídeo, na verdade, é porque eu vejo que tem muitas histórias de animação, histórias boas, que muitas vezes eu acabo achando melhor que muitas séries por aí, que são completamente ignoradas e esquecidas. São histórias que tratam de temas do humano, de temas sobre a nossa personalidade, sobre quem a gente é, por que a gente é de forma X ou Y, que abordam através da ficção ou da fantasia esses assuntos, e que são assuntos muito bons e muito incríveis, e com toda essa vibe da fantasia, que pra mim sempre foi um lado favorito meu, essa parte mágica, mais lúdica, que algumas histórias contam, que a gente não vê tanto no teatro ou mesmo no cinema, que tem tido um crescente agora, com os filmes de super-herói, com os filmes de heróis, essas coisas, mas que num geral não são tão abordados, e que nos animes, nos desenhos, eles meio que têm esse passe livre, justamente porque eles não estão esperando serem tão levados a sério assim. Então eles se dão essa permissão de ter essa abordagem mais fantasiosa e que fica cada vez mais incrível. É por isso, inclusive, que eu gosto de alguns diretores de cinema que têm esse costume de não ter medo, de não ser levado a sério. Guilherme Del Toro, que faz umas coisas assim, sempre muito fantásticas e ao mesmo tempo muito dark, muito sombrias, e fica muito legal. Eu gosto muito dessa mistura do fantasioso com o artístico, que é a função da arte, né? Tocar na gente, ter uma coisa catártica e fazer a gente pensar. E eu acho que tem histórias de animes que são completamente postas de lado no momento em que a pessoa vê que isso é desenho, então não vou ver, isso é desenho, então não vamos falar sobre isso. E tem uns desenhos que são muito bons de serem assistidos. Agora nós vamos à parte final do vídeo, onde eu vou fazer algumas menções honrosas para vocês assistirem, e eu espero que vocês gostem. Primeiro aqui nessa lista vai ser o Avatar, a Lenda de Aang, que eu acho que foi a primeira conexão que a grande maioria das pessoas da minha geração teve com espiritualidade, não sendo uma coisa panfletada ou super religiosa dentro da igreja, mas sim a espiritualidade como âmbito de forma de vida e de pensamento. O Avatar, a Lenda de Aang, ele tem um pezinho no budismo aí, nessa questão mais de um espiritual dentro do nosso cotidiano. E ele vive num mundo que as nações são divididas em 4 elementos. Algumas pessoas dentro desse mundo conseguem dominar o elemento de suas nações, e por algum acaso existe uma pessoa que sempre nasce em uma nação diferente que controla os 4 elementos. O Aang, ele nasce num período em que uma das nações está querendo, de forma meio que autoritária, controlar todas as outras nações, e ele acaba fugindo em determinado momento sobre a perspectiva de ser o Avatar, que é essa pessoa que domina os 4 elementos, e ele acaba ficando offline durante 100 anos. E quando ele acorda, todas as pessoas da nação dele morreram. Ele foi criado numa nação pacifista que tenta não entrar em combate, e ele acabou dando de cara com uma situação em que ele não tinha muito controle, em que o escape dele da realidade acabou fazendo com que toda a nação dele, de certa forma, fosse extinta, e ele tendo que encarar agora a realidade de um mundo em que ele é o último representante da nação dele, em que ele precisa salvar todo o planeta de uma espécie de autoritarismo, que é uma espécie de fascismo da Nação do Fogo. E eu acho que ao mesmo tempo ele aborda muitas questões de sentimento, espiritualidade, sem ser uma coisa super panfletada e religiosa. A segunda menção é Madoka Mágica, que tem na Netflix, são cerca de 10 ou 12 episódios, eu não me lembro com certeza. Tem alguns filmes também, mas são filmes meio que spin-offs da série original. Ele fala sobre a Madoka, que ela é uma garota colegial normal. É um anime que veio, de certa forma, para perverter o conceito de Mahou Shoujo, que é o de garota mágica, que é essa garota colegial que ganha superpoderes advindo de um bichinho. Como exemplos tem as Super Gatinhas, tem a Sakura Card Captors. E a Madoka, ela se vê numa situação em que vem um bichinho desses oferecer para elas as chances de ser uma garota mágica sobre realizar um desejo. E na verdade ela acaba descobrindo que tem toda uma questão, essas garotas mágicas são feitas para proteger o mundo das bruxas, que na verdade
no futuro ela acaba descobrindo o que são essas bruxas e ela descobre que ela tá meio que sendo enganada e fala muito sobre o sentimento que a gente tem com relação aos nossos amigos, a intensidade que um sentimento pode ter, que você pode fazer coisas vindo desse sentimento. E eu acho que ao mesmo tempo que Madoka Mágica é muito sério, muito macabro em determinados momentos, ele traz uma mensagem muito bonita sobre o amor e sobre as nossas vivências com os nossos amigos e com as pessoas que a gente ama. Por último, também com 13 episódios, a Nohana, que também tem na Netflix, que, nossa, eu já fiz um story com meu amigo sobre esse anime, eu não consegui não chorar falando desse anime. É um anime muito emocionante que fala da história de um menino, de um grupo de amigos que viveram a infância com essa menina que é a Mema. E eles eram um grupinho de amigos, crianças, todos nos seus 8, 10 anos. E em determinado dia, eles acabam correndo, fugindo um do outro. E a Mema acaba caindo num riacho e ela morre. Passam-se os anos, eles acabam se separando a partir disso. Esse trauma acaba separando eles. E alguns ficam completamente inimigos, outros simplesmente se mudam. E um dos meninos desse grupo passa a ver a Mema como se ela fosse uma espécie de espírito. E ela conversa com ele, ela não sabe por que ela voltou e ela simplesmente tá convivendo ali. E ele começa a tentar trabalhar para descobrir como fazer a Mema poder voltar a descansar. E ao longo dos episódios eles vão tratando essa amizade. Ao longo dos episódios eles vão tratando essa amizade e vão voltando a se falar aos poucos. E na verdade a Mema, isso tudo é meio que um reflexo do que a Mema queria, que na verdade era que eles não se separassem, que eles não fossem inimigos. E eu acho que a mensagem que esse desenho passa, além de ser chore toda vez que você ouvir as músicas, temas desse anime, é a gente perceber que muitas vezes a gente pode lidar com a perda de formas diferentes. A gente não precisa necessariamente se pôr a culpa uns nos outros por causa de um acontecimento de força maior. A gente saber proteger uns aos outros quando se trata de amizade, a gente manter o nosso ideal de amigo como uma relação de amor mesmo. Um amigo proteger ao outro nos momentos fáceis e nos momentos difíceis. Você tá do lado dos seus amigos e ser realmente amigo nos momentos em que a pessoa precisa ou não. Principalmente quando é um grupo de pessoas juntas em que uma dessas pessoas acaba indo embora, seja por separação, por morte, mas saber lidar com a perda de uma maneira mais amorosa e mais empática. Eu acho que a Nohana fala muito sobre empatia com o outro. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você saber quando tiver outro vídeo. Eu espero que vocês realmente tenham gostado a ponto de divulgar com os seus amigos, compartilhar com as pessoas para termos mais inscritos, mais views, porque isso realmente ajuda a gente. O seu like faz com que outras pessoas que gostam de vídeos nesse tema possam acabar caindo aqui no Vortex e gostem do vídeo do canal. Eu espero que tenha sido informativo, tenha sido agradável e até o próximo vídeo.